Com a paz, com a união, com a transformação, não há potência divina maior do que você se curando e curando todos os seus ancestrais. Você sendo um veículo de cura para trazer todos os seus ancestrais para serem curados. Aqueles que rogaram pragas, aqueles que fizeram pactos, associações, contratos, quer seja com associações malignas, de forma consciente ou inconscientemente, com associações aprisionadoras, principalmente as pragas. Porque praga, sabe o que é praga? Sei. Rogar praga. Roga praga. As pragas, elas devem ser muito prestadas atenção, porque não são palavras jogadas ao vento. São comandos entregues aos plantonistas oportunistas, aos espíritos oportunistas, aos espreitadores, para materializar aquilo de quem rogou. Tomem cuidado com aquilo que vocês falam, desejam ou pensam, pois isso pode ter um efeito bumerangue na sua vida. Bumerangue Vai e retorno. volta, retorna. Sim, a lei do retorno. A lei do retorno. Não adianta vocês dizerem que é por brincadeira. Não se brinca de rogar pragas. Não se brinca de rogar algo maléfico para o outro, caríssimos. Acordem. Para quem ainda está nessa sintonia infantilizada, vivencie o estado adulto do ser, consequentemente preste atenção naquilo que vocês lançam. Não só da boca para fora, pois não há mais tempo de ficar lançando rogativos somente de boca para fora, como pragas. Importante é aquilo que você deseja para o outro, como efeito bumerangue, materializa em você. Perceba o quanto o cosmos está te convidando a ser uma pessoa melhor. Mas não uma pessoa melhor para o outro, mas para você mesmo, para você mesma. Empreendendo uma qualidade ainda encarnatória melhor. Aproveitando essa oportunidade, não é, caríssimo? Às vezes fico um pouco preocupado com vários e vários seres encarnados em experiência encarnatória que desperdiçam essa oportunidade, que menosprezam uma oportunidade de estar vivenciando esta grande travessia para edificar ainda mais os seus propósitos já sabidos. Tantos espíritos querem estar aqui na nossa na carne, né? E a Espíritos, gente não pode caríssimos, desperdiçar. muitos espíritos. E desejo profundamente que todos vocês, ou o máximo de pessoas, entendam as mensagens, internalizando-as. Não repetindo por repetir frases de livros, frases de mentores, guias espirituais, frases de mesas giratórias. Não repetindo mais. Porque isso ainda é uma infantilização do comportamento por não querer assumir o protagonismo da sua vida, de edificar efetivamente o que você faz. Caríssimos, aproveitem esta oportunidade para cumprir exatamente daquilo que você estuda, daquilo que você lê, daquilo que você tem acesso. Coloque em prática. Colocar em prática. Acredito que a maior parte da população, se colocar em prática tudo aquilo vivenciado de forma religiosa, muitas dores são neutralizadas, muitas lágrimas são enxugadas. Pode falar enxugadas? Sim. Não sei, é assim? Enxugadas. Muitas lágrimas são enxugadas. Caríssimos. O Deus que você acredita, Jesus em manifestação crística, estar ao seu lado, caríssimos. A consciência crística está com você, caríssimos. Isso é de um alto calibre. Parece que existe, às vezes, um esquecimento coletivo de que a consciência crística está com vocês, está com cada um de vocês. O Mestre Jesus está com cada um de vocês, vibrando pela elevação do planeta, em ressonância dimensional, em ressonância energética. A consciência crística está à frente, potencializando e filtrando o máximo de sequelas, que estava na programação
planetária, muitas coisas já foram desviadas, muitas coisas já foram filtradas para este planeta, caríssimos. Cuidado para não desperdiçar. Desperdiçar. Sim, desperdiçar o tempo. É como se fosse perder o tempo. Perder não? tempo. Sim. Desperdício do tempo, caríssimos, fazendo. Com as distrações. Distrações, caríssimos, não há mais tempo. Não há mais tempo. O planeta pede que você aplique imediatamente aquilo que você estuda, aquilo que você faz, aquilo que você acredita diante da resiliência imediata. Resigne-se. Entre uma resignação e uma resiliência. Resigne-se em entender o que você está e o que você pode ser melhor, diante da resiliência de que, por mais desafiador que seja, você acredita, você confia no comando maior da espiritualidade. Então, este é um ser que age com a resiliência, aquele que tem desafios, mas jamais desiste de caminhar. Esse é um ser resiliente. E a resignação é entender o estado perfeito que está agora, diante de desafios, entender que Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, o Mestre Jesus está no comando. Sempre, assim como a consciência mariana, não se desanimem. Bom ânimo, caríssimos. Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo para tomar todas as cautelas devidas, mas não perder o bom ânimo. Cuidado para não se tornarem pessoas tristes, amargas, que somente reclamam, apáticas, cabisbaixas. Elevem-se, bom ânimo. Olhe para onde você está e o quanto você pode ser farol de tantas pessoas. Quantas pessoas são felizes com a sua voz, com a sua fala. Quantas pessoas são felizes pela sua presença. O quanto você é importante para você mesma, para você mesmo. Muitas pessoas que visitei na última semana, fiz muitas visitas, não é? Precisam vivenciar o estar bem consigo. Estar bem consigo. Não há solidão para aquele que está em boa companhia, assim. A melhor companhia que vocês têm, caríssimos, são vocês mesmos. Vivenciem a companhia melhor que é cada um com cada um, compartilhando com o outro, sim, mas é cada um com cada um, estando muito bem, estabelecendo o elo fraternal. Seja benevolente com você mesmo, não seja tão rígido, tão rígida com você mesmo. Não criem regras tão rígidas que nem você mesmo pode cumpri-las. Quiçá o outro. E você fica apontando para que o outro seja desta forma, daquela outra, sendo que nem você consegue ser. Aponta que o outro faz julgamentos, que o outro está em caminho errado, e nem você sabe se você está no caminho certo. E que você ainda continua em julgamentos. Como apontar para o outro que o outro é julgador, se você também é julgador? Para falar de julgamento, você precisa exercitar o não julgamento. Você. Exercitando para você, para ser um exemplo. Porque senão, caríssimos, o exemplo você não está dando. Consequentemente, você não ensina. Por exemplo, você é um professor de cartas, já sei. Você é um professor de cartas. Se você não dá o exemplo de acreditar no poder das cartas que são manipuladas por você, qual o exemplo que você está dando? Eu tenho que acreditar, eu sou o primeiro que tenho que acreditar. E vivenciar isso. Isso, vivenciar. Alguma dúvida, vai nas cartas. Eu faço. Vivenciar. Vivencio. É igual, caríssimos, quem é um médico. Precisa acreditar na medicina. Precisa vivenciar a medicina. Precisa mergulhar e confiar que é possível, por meio dessa ciência, curar pessoas. Se você é um arquiteto, precisa acreditar que os seus projetos são os mais inspiradores, porque vêm de você. Não em um ato de narcisismo, mas em um ato de saber que você é um exemplo, que as suas boas inspirações e que a sua criatividade
faz diferença para muitas pessoas. Que onde você se coloca na sua casa espiritual, por exemplo, uma casa espiritual, na casa espiritual, é muito importante que você acredite naquilo espiritualmente colocado à disposição. Se você se coloca à disposição, tanto que você confie, que você acredite, para você estar inteiro, para você estar à disposição, de coração aberto. É importante, caríssimos, pois caso contrário, você está se enganando. Mais uma vez, diante de profissões, diante de posturas, comportamentos, vivenciar uma casa espiritual, uma sociedade social, isso daqui é uma micro-sociedade espiritual, não é? É importante que os corações estejam conectados, cada um respeitando modos de que o outro esteja. Todos vocês estão, vocês não são, mas estão em movimentos cíclicos de mutação. Ontem vocês estavam, hoje vocês já estão diferentes. Amanhã tenho certeza que vocês já estarão diferentes de hoje e de ontem. Esta é a mutação de estar. Porque vocês são a união de todos os seus eus, desta dimensão e em outras dimensões paralelas ocorrendo neste exato momento no planeta Terra. Não estou falando nem em outros planetas. Na multidimensionalidade que há no planeta Terra. Você é a união de todos os seus eus agora. A união de todas as sabedorias dos seus eus agora. Passado, presente e futuro. Além do passado, presente e futuro. E o tempo nisso tudo é uma ilusão. Esta frase precisa ser ponderada. Sim. Pois muitas pessoas estão utilizando, percebo, esta frase. O tempo é ilusão. Baseado em quê? Explique, fundamente. Falar que o tempo é ilusão, somente isso, ponto. Está vazio esta afirmativa. É preciso que fundamente. O tempo, é notório que quem faz é cada um. Sim, cada um, cada ser é quem faz o tempo. Não estou falando de ponteiros de relógio. Estou falando de oportunidades. O tempo, exatamente a liquefação de todos os minutos e segundos colocados em maneira romênica, o que vocês podem empreender do que aquilo tudo que está ao seu alcance. Porque umas pessoas conseguem fazer muito mais em 24 horas e outras pessoas mal conseguem trabalhar. É interessante. Por que, caríssimos? É a boa intenção e o foco que você coloca no que é importante e essencial para a sua vida. Se você fica em distrações eletrônicas, consequentemente são armadilhas. E armadilhas que vão te colocar em lazeres eternos. Muitos seres humanos estão se perdendo em seus processos encarnatórios em vivenciar lazer exagerado. O lazer é importante, mas até o lazer precisa ser equilibrado. Porque lazer em demasia prejudica. As distrações eletrônicas, por exemplo, precisam ser moderadas. O sempre estar olhando o que o outro está fazendo. A curiosidade, aguçando a curiosidade de que o outro está vestindo, do que o outro está fazendo, onde o outro está, onde o outro está. Compreende, caríssimos? Isso é importante que vocês tenham em mente. Tirem alguns momentos para o seu lazer, mas preste atenção que o tempo, dentro das suas infinitas possibilidades, na sincronicidade que há de possibilidades, tudo aquilo que você intenciona de forma benéfica, se você decide escrever um livro em um mês, eu tenho certeza que você escreverá em 20 dias. Não ficará nos 30 dias de mês. Porque tenho certeza que você irá mergulhar, se debruçar, se colocar à disposição daquele projeto. Mas se você somente quer escrever um livro, quero escrever um livro. Quantas pessoas aqui querem escrever um livro? Milhares. Mas quantas efetivamente escrevem? Infelizmente ainda poucas. Ainda poucas. Por quê? Está faltando você utilizar as infinitas possibilidades projetadas no tempo ao seu favor. De você empreender tudo aquilo que você faz de forma organizada.
otimizando, oxigenando melhor tudo aquilo que você faz com o seu tempo. Então, somente a afirmativa que tempo é uma ilusão é como se você entrasse em um buraco de minhoca e somente se entregasse ao acaso. Que esse buraco de minhoca me leve para onde for. Caríssimos, todos sabemos, energeticamente, dimensionalmente, e creio que vocês também devem saber, que os buracos de minhoca são portais do tempo. São portais, são estradas, como vocês utilizam em veículos, são estradas do tempo. Então, se vocês entram em uma estrada do tempo, sem saber exatamente, tem muitas pessoas também, já observei, em outras peregrinações, outros plantões espirituais que participei, utilizando-se de regressões de memória. Regressões de memória, prometendo limpar traumas, mudar a história. Caríssimos, ninguém muda a história. Ninguém muda a história do que já está posto. O passado já está posto. Você pode ressignificar aquele momento, levando sentimentos de compreensão, calibrando o momento, não mudando, não apagando, não anulando da sua história. Faz parte da sua história. Então, se você tem algum acontecimento do passado, ali está. Mas você pode sim olhar para aquele movimento que porventura o seu espírito fez, e aí vem os enlaçamentos kármicos. Hoje estou falando de assuntos de maneira aleatória. Hein? Os enlaçamentos kármicos, e não ficar aprisionado que é o meu karma, porque é o meu karma, eu tenho que viver esse karma e por isso o karma. Caríssimos, ânimo, ânimo. Existem enlaçamentos kármicos, mas você pode olhar para aqueles enlaces kármicos, aqueles nós que empreenderam na roda do karma e potencializar bom ânimo, perdão. Observar que os que estão hoje encarnados próximos a vocês, você tem oportunidades infinitas em empreendê-los. Estabelecer laços, desfazer laços diante das escolhas da vida, mas não ficar enrijecido na roda do karma. Porque a roda do karma existe para mostrar o histórico de experiências, assim como os livros acásticos da Biblioteca Akasha, existe para mostrar todas as suas experiências, mas não para aprisioná-lo ou coagi-lo, ou coagi-la. As memórias de vidas passadas são clareadas, vou chamar assim, não é? Trazidas à tona, não para te amedrontar, não para te coagir, não para te deixar em estado mais sofrível, mas para trazer lições, para te trazer compreensão. E as verdadeiras memórias de experiências de vidas passadas vêm para colaborar para com o que você está agora. Se você tiver memórias de vidas passadas que te levem a sentimentos completamente confusos, destruidores, são memórias falsas. São memórias falsas que foram implantadas e projetadas por meio da fantasia mental ou por meio de uma condução equivocada. Na roda do karma, tudo é revelado para contribuir de forma benéfica, colaborativa, para você construir uma realidade melhor do que você está e projetar quem você vai ser de maneira muito mais estruturada. E não para te congelar em sofrimento, angústia. Se te congela em sofrimento e angústia, pode ser uma memória falsa. Muito importante prestar atenção. Entende, caríssimo? Sim. Porque a linha é muito tênue. A linha é muito tênue da fantasia mental
a robótica do cérebro de vocês, a estrutura, principalmente os filamentos neurais. Observem uma árvore, galhos, folhas. Observe o seu cérebro em imagem dimensional, muito parecido. Os filamentos com os neurônios, os filamentos da árvore, os galhos, folhas, são os filamentos bem parecidos com o campo cerebral diante dos neurônios, as sinapses neurais. A fotossíntese, muito parecido com as descargas eletroquímicas que ocorrem no âmbito neurológico. Vejam como vocês estão conectados. Vocês são a natureza está em vocês. Não existe separatividade, vocês correspondem a um único ser, projetado em frações celulares. Mas todos os seres que estão projetados no planeta Terra representam a unicidade de um âmbito celular. Isso tudo estou falando para explicar o tempo, se é ilusão, não é, não. Entendem, caríssimos? É seguir internalizando cada vez mais os seus propósitos. Perceber, solicitar que seja clareado cada vez mais qual a necessidade da sua permanência neste exato momento. Por que você está presenciando toda essa transformação planetária? Agradecendo a consciência crística e a consciência mariana por estar ao seu lado, cada um segurando as suas mãos. Não é, caríssimos?